Tartary é o sucessor de uma das civilizações mais antigas que existiram simultaneamente com 3 civilizações antediluvianas, tais como egípcias, babilônicas, indianas, chinesas e, talvez, aquelas que são consideradas míticas, isso é a Atlântida, a Lemúria e a Hiperbórea. Há uma alta probabilidade de que as civilizações listadas acima, com exceção das míticas, fossem partes de uma única civilização, que, segundo algumas informações, era chamada de Império de Rash. Arak inicialmente se estendeu por todo o hemisfério norte, mas renasceu após o dilúvio no Oceano Ártico até o Oceano Índico e o Mar Vermelho, de norte a sul, e da costa oeste da América do Norte até a Grã-Bretanha, de leste a oeste. Desde aquela época, quando o território deste país perdeu parte da Europa a oeste do rio Rhône, norte da África, Oriente Médio, Mesopotâmia e Índia, vários nomes foram anexados a ele, às vezes existindo ao mesmo tempo, incluindo Aper, Scythia, Mogol, Tartary, Katai. E tudo isso tinha o nome genérico de Ásia. Por volta do primeiro século DC formavam as fronteiras mais estáveis da Ásia, que na verdade faziam fronteira com a Europa ao longo do Danúbio e, formalmente, ao longo do rio Don. No entanto, até o século XVI, todas as terras do Danúbio e do Báltico subordinaram-se à Tartaria, e de fato formaram um todo com ela, apesar da ausência de tal conceito como país ou estado em seu atual entendimento. Como a Europa consistia em terras separadas, a Tartaria era, de fato, uma confederação de entidades políticas separadas. Mas, ao contrário da Europa, onde todos eram para si mesmos, todos os sujeitos da Tartaria estavam sujeitos a um único governo e, na verdade, eram um Estado centralizado. O Estado é extremamente heterogêneo, tanto na composição étnica e na forma de poder estatal, no nível de desenvolvimento das regiões individuais e na maneira de fazer negócios. Cada uma das terras tinha seu próprio nome, governante, símbolos, moeda e exército, mas eram todos iguais e eram conjuntamente responsáveis perante a corte do Grande Khan. Mas, além de seus deveres, cada um dos súditos tinha um conjunto de direitos que o Grande Khan garantiu a ele, na forma de assistência material e militar. Em geral, Tartaria não é o nome próprio dos habitantes de um grande país. Cada país tinha seu próprio nome: Rússia Branca, Chervona Rússia, Biarmia, Moscóvia, Bulgária, Obdúria, Xeremícia, Ugória, Cherkassi, Tangut, Mogol, Tártaro, etc. Um dos povos que se chamava Tártaro, que vivia no território da moderna Colima, na cidade do Tártaro, às margens do rio do mesmo nome, deu o nome a todos os povos que viviam a leste do Don e ao norte do Tibete. No entanto, o nome era comum a tudo o que é compreensível, muitos não gostaram. Como agora para todos os estrangeiros, ainda somos russos. Mesmo quando a URSS existia, nós ainda éramos, por hábito, chamados de russos, desde a época da existência do Império Russo. Não está totalmente claro por quais características distintivas os russos começaram a chamar os representantes de certos povos de tártaros. Além disso, gostaria de observar que, junto com o etnônimo que hoje nos é familiar, os tártaros, muitas vezes era possível encontrar a variante ocidental da pronúncia, os tártaros. Em princípio, não havia praticamente nenhuma razão para tal distinção, porque não existiam diferenças étnicas ou culturais entre transeslovinos, mogul e tártaros. Nossos ancestrais começaram a chamar tártaros, ou tartar em algum momento, as tribos, que junto com o Islã adotaram as tribos turcas e a linguagem da comunicação. Mas, como você sabe, a linguagem não é a marca de uma etnia. E os resultados dos estudos genealógicos de DNA suportam totalmente esta versão. Os eslavos e tártaros, bem como os bálticos, os turcomenos, os tadjiques, os basquiziris, os uzbeques, os kirguizes e os calmuques, todos têm um único haplótipo R1. Além disso, na maior parte somos portadores de um único haplogrupo R1A1. E isso não é mais apenas nações fraternas, mas uma nação. Acontece que, geneticamente, os kirguizes estão mais próximos dos russos do que dos europeus, entre os quais o haplótipo N1 e o haplogrupo R1B1 prevalecem. Por isso, gostaria de alertar todos aqueles que estão na euforia pseudo-patriótica.
Tartária, este não é o império dos eslavos. Tartari, como a Federação Russa, como a URSS e o Império Russo, sempre foi o lar de um grande número de clãs, tribos e nações, entre os quais não havia bons e maus, grandes e mais ou menos. A Tartaria era uma união de terras livres, baseada na igualdade de direitos e deveres, com amplos poderes em todas as questões, incluindo o direito de cunhar seu próprio dinheiro e escolher a forma de governo e legislação. Julgo ou prisão dos povos, foi chamado por aqueles que não deseja compartilhar uma responsabilidade coletiva, que queria evitar o pagamento de impostos, e acreditava que se tornar um cidadão dos católicos, ele terá permissão para ter menos obrigações para com o soberano e seus próprios povos. Portanto, todos aqueles que gritam mais alto que a Tartária é uma reposição do Vaticano, ou não são capazes de adicionar 2 a 2, ou ele mesmo age no interesse dos inimigos do nosso país. O conhecimento do verdadeiro passado da pátria torna impossível mudar a essência e os princípios sobre os quais nossa civilização se baseia e, portanto, não deixa chances para nossos inimigos, que sonham dividir a Rússia em partes, e arrastá-los para dentro de órgãos. E isso é fundamentalmente contrário àqueles que argumentam que o projeto maçônico tártaro contribui para a separação da Sibéria da Rússia. Sim, pelo contrário. E eu trouxe fortes argumentos em favor disso. Os críticos não citam nada além de alegações. Slogans em apoio aos seus argumentos. Bem, e em conexão com esta circunstância, não posso deixar de mencionar a nova tendência, que foi claramente indicada no final de 2017. Esta é uma avalanche de divulgar informações sobre tudo relacionado à Tartaria. Isso dificilmente é um processo controlado e guiado, embora eu não exclua tal probabilidade, mas muito provavelmente isso é uma manifestação do instinto de rebanho banal. Algumas das personalidades autoritárias, cuja opinião é considerada indiscutível, não tendo informações completas, baseadas apenas nas declarações de pseudo-historiadores marginais, alegando serem pastores, falavam da Tartária, para dizer o mínimo, como uma ilusão. Um dos argumentos evidenciais, amplamente difundido entre os denunciantes, parece especialmente estranho, é uma referência às regras de pronúncia de palavras no idioma inglês. Eles dizem, de acordo com as regras, a palavra Tartaria, diz Tataria, porque em inglês, a letra R antes de consoantes não é legível, o que significa que, em geral, tal país não existia. A lógica dos expositores não se encaixa em qualquer estrutura, mas o rebanho espalhando as palavras de seu professor não se importa que os antigos mapas e textos em que a palavra Tartária está presente sejam escritos em qualquer outro idioma além do inglês. Não, é claro que há mapas e textos em inglês, mas sua participação na massa total é insignificante.